De volta já aqui com Bem Assim, olha só, como a gente está chegando na reta final do nosso programa, deixa eu fazer um lembrete a você, tá? Tá rolando sorteio lá no nosso Instagram, gente. Coloca aí, por favor, a imagem na tela para o pessoal de casa ver. Tá rolando sorteio de um par de ingressos, tá? Para o cinema, para o filme Eu Sou Mais Eu. Se você quiser participar, se você quiser garantir esse par de ingressos, corre aí, ó, nessa foto, vai lá, TV Mar Canal 25, procura essa foto, tem esse nome aí, foto oficial, e segue aí, ó, as regrinhas para você garantir esse par de ingressos. O sorteio vai acontecer já já, às 11 horas da manhã. Então, quer garantir esse par de ingressos para o filme Eu Sou Mais Eu? É assim, né, que é o nome do filme? Eu Sou Mais Eu, gente, está nos cinemas, tá? Se quiser garantir aí para assistir, corre nessa foto, já já vai ser o sorteio, tá? Aproveita aí, ó, garantir um par de ingressos para você levar alguém mais para assistir o filme com você. Vamos aqui, ó, vamos voltar porque tem coisa boa ainda pra gente falar, gente. Importantíssimo, inclusive. Estamos no verão, muita praia, piscina, né? Rio também, o pessoal gosta muito de tomar banho. E quando tudo isso envolve criança, o cuidado ele tem que ser maior, ele tem que ser redobrado, gente. Nós estamos vendo que os casos de afogamentos, eles estão aumentando bastante, principalmente nessa época, né? E por isso é importante saber o que é que você deve fazer caso isso aconteça com você. É preciso estar bastante preparado. Para nos ajudar, tá? Eu recebo aqui as enfermeiras Carla Gonzaga, Amanda Figueira, muito bom dia, sejam muito bem-vindas mais uma vez, meninas, aqui, ó, Bem Assim. Para a gente começar, o que é o afogamento? Vamos iniciar logo, eu acho interessante a gente iniciar pelo número alarmante que nós temos no estado, que de 2017 para 2018 houve um aumento considerável de 40% no número de vítimas fatais de afogamento. E quando a gente fala de criança, a grande maioria dessas crianças acabam morrendo dentro de casa. O ano passado, em dezembro, entre os dias 20 e 23, nós tivemos 3 casos de afogamento em crianças menores que 2 anos. Pré-natal ainda, né, gente? Olha a época. Criança, e sendo 2 fatais. Então, uma vítima de afogamento nos mostra como nós somos falhos, porque a única cura para o afogamento é a prevenção. Nós não queremos, né, fazer o atendimento de um afogamento. Nós queremos estar preparados, mas nós não queremos nos deparar com um afogamento de uma criança, principalmente, quando poderia ser evitado. Então, a grande questão nossa, quem trabalha na emergência, é trabalhar em cima de prevenção. Queremos sim estar preparados, mas o grande problema nosso hoje é trabalhar a prevenção dentro de casa e nas praias, como mesmo você falou, nós estamos rodeados de águas, né? Um estado diferenciado e por isso nós temos um número muito grande, né, de risco mesmo para que aconteça isso. Hoje mesmo, pela manhã, infelizmente, nós tivemos um caso de um pescador vítima de afogamento e ingeriu bebida alcoólica, foi nadar e acabou se afogando. Então, é muito grave e isso é uma discussão mundial, não é só aqui de Alagoas. Então, inicialmente, a gente precisa realmente fazer esse primeiro choque, né? Alarmar a população. No segundo momento, a gente diferenciar o que realmente é o afogamento do resgate. O resgate é aquele em que você observa que a pessoa está numa tentativa, né, de sair da água, mas ela não apresenta o estímulo de tosse. Então, resgate é quando o paciente não apresenta o estímulo de tosse. A partir do momento que apresenta o estímulo de tosse, a gente já configura como um afogamento. Ele teve em algum momento o reflexo, né, para expelir aquela água que ele estava engolindo. Então, configura o afogamento a partir do momento que a gente tem essa reação. Tá certo? Que consiste exatamente nessa aspiração. Entrou água no sistema respiratório, independente da quantidade. Aí, a partir daí, é que a gente vai ver a gravidade desse afogamento. Antigamente, eram utilizadas algumas terminologias, como quase afogamento, quase se afogou. Hoje não, hoje se você engoliu água, né, se a água foi para o sistema respiratório, a gente já considera como afogado. Aí até se brinca com isso. Todo mundo um dia já se afogou, mesmo sendo grau 1, que a gente vai ter vários graus de afogamento, levando até o óbito. Era isso que eu queria que a gente falasse, sobre esses graus de afogamento, né? Grau 1 é o mais leve. É o mais leve. Mas aí o paciente já pode vir apresentar tosse, como a Amanda falou. A preocupação da gente é exatamente do grau 4 ao grau 6. Esse paciente ele vai vir apresentar um edema agudo de pulmão, o pulmão está todo encharcado de líquido, está todo encharcado de água e ele vai precisar de cuidados intensivos.
Grau 5 também é um edema agudo do pulmão já com um choque, uma hipotensão. E o grau 6 é quando a gente já encontra esse indivíduo em parada cardiorrespiratória. E vale lembrar, né, Carla, diferentemente de um adulto, a criança, ela tem uma massa corpórea diferenciada. Então, o pouco tempo que ela apresenta, né, que ela vai engolindo a água, o risco é muito maior de sequela do que de um adulto. A gente estava até falando, né, sobre justamente, isso aqui antes, gente, então, antes de começar aqui no Eu até tenho comentado com você que enquanto um adulto ele se debate, ele resiste por 60 segundos, a criança só aguenta de 10 a 20 segundos. Por quê? Até a anatomia dela explica que a cabeça é mais pesada e os membros superiores são mais pesados. Então, ele tende a tentar, afundar, mas não consegue. Então, qual é a nossa preocupação? Que é uma das questões que nós vimos aqui, assim, nós ficamos muito agradecidas pela abertura, porque estamos realmente preocupadas. A gente que trabalha na área fica muito preocupada. Imagina. Mas trabalhar a prevenção. E quando eu falo em prevenção, é o uso de boias apropriadas, obviamente, Sim. né? Que nós trouxemos até algumas fotos de algumas boias, se vocês puderem colocar. Vamos colocar, gente. Que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica, sim, o uso do colete, tá certo? Porque, diferentemente de outro dispositivo, a grande maioria é inflável, porque o inflável tem um risco dele focar, né? E justamente, e acaba a criança afundando. A outra questão também é as boias que hoje estão sendo bem utilizadas, que ela acaba englobando o tórax e os membros superiores, Sim. que antigamente eram só as boinhas de braço, mas aquelas boinhas de braços, elas acabam saindo com facilidade. E essa não, ela por ser de isopor, tem um material, ela é acoplada. É a primeira imagem que a gente estava vendo, vamos colocar aí na tela. Essa daí seria... Isso, hoje é uma das mais utilizadas. Mas então, o que essa daí é adequada. Ela é mais adequada. Eu só ia terminar de falar justamente por isso. Por quê? Essas são as boias mais indicadas pela estabilidade que pode apresentar. No entanto, tem até no Insta da gente um vídeo mostrando uma criança numa boia que ela vira. Então, a partir do momento que ela vira, ela não tem esse domínio do corpo para desvirar. Então, mesmo com as boias apropriadas, o que a gente recomenda e bate mais uma vez na tecla é a supervisão de um adulto direto. Eu não falo assim, eu estou aqui olhando, a gente até estava comentando anteriormente, tem um monte de adulto na área de lazer e todo mundo acha que está todo mundo olhando. E ninguém está olhando. Está todo mundo lá. Então, presume-se que alguém está olhando. Aí você confia em mim, eu confio em você e, na verdade, ninguém está supervisionando de forma direta essa criança. Então, nessas ocasiões, em ambientes de lazer, é definir, olha, quem é que vai ficar neste momento, até a hora tal, olhando a criança, fulano. Porque aí você sabe a quem se reportar. Sim. E a maioria dos casos acontece exatamente por isso. Eu estou confiando nele, mas eu achei que você estava olhando. E na verdade não acontece. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, e que acontece muito, é delegar a responsabilidade para a criança mais velha. Tem um irmãozinho mais velho, o irmão mais velho é quem está supervisionando. Gente, é outra criança. Não tem como ele assumir essa responsabilidade. Outro dia saiu uma matéria falando que uma criança de 7 anos salvou uma criança de 3 anos de um afogamento. Aí a gente faz, olha, uma sucessão de erros acontecendo, porque a criança de 7 anos, ela também poderia ter se afogado naquela ocasião. Então a gente tem que deixar tudo muito definido. Quando a Amanda coloca a questão da supervisão direta, é supervisão direta mesmo, é tudo muito rápido. São 20 segundos. Isso, era isso que eu ia falar. Então, assim, você fica distraído. Muito rápido. Hoje a gente está aqui com o smartphone, está olhando, quando viu, a criança afogou. Né? E não é só a questão da mortalidade, são as sequelas neurológicas mesmo, são as complicações respiratórias, é todo um transtorno causado para a criança, para a família e os gastos também, né? Porque cada afogado custa R$210 mil. Então, se a gente for contar internações, reabilitações e a própria mortalidade, isso é muito sério para a saúde pública. Bastante sério. Tipo, foi muito bom você falar sobre isso, gente, porque é muito... Quando a gente fala que é rápido mesmo. Estava até falando para as meninas, eu assisti uns vídeos, tem alguns dias, e eu fiquei bastante chocada, porque eram 3 situações diferentes. Em uma situação, o menino, tinha a piscina do adulto, né, da pessoa grande, e tinha a piscina das crianças. Ele saiu da piscina da criança, ele assim, tipo, alguns passos,
Ele olhou assim para a piscina grande, né? Acho que, não sei, deve ter pensado, nossa, que maior, né? Quero ficar nessa. O menino foi lá e entrou. Muito rápido. A sorte foi que um porteiro estava atento, eu não sei se pelas câmeras, não sei, saiu correndo da portaria, veio e puxou a criança que já estava se afogando. Quando a gente fala que é rápido, é porque é rápido mesmo. Em outra situação, era uma irmã observando o irmão. Ela pegou no celular, se distraiu, você vê, né? Por alguns segundos, e estava lá o irmão se afogando e teve que um terceiro vir salvar porque ela estava totalmente alheia. Então, quando a gente fala que é rápido, é porque é rápido mesmo. Aproveitando o que você está falando, quando a gente fala que é rápido, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ele fala o seguinte: criança na piscina, adulto perto. E eu falo perto a distância de um braço. Eu não estou numa piscina tomando a cervejinha e meus filhos estão brincando na outra ponta da piscina, porque é muito rápido. Então, eu preciso sempre estar à distância de um braço das crianças, principalmente as menores de 7 anos de idade, que hoje o índice é muito maior nessa faixa etária. E mesmo as que sabem nadar, porque é importante a criança saber nadar, o adulto saber nadar, mas isso não é garantia que ele não vai se afogar. Pode reduzir, mas garantir 100% que ele não se afogue com a natação, não. Tá. Vamos falar, gente, um pouquinho das... Tá, pode falar. Justamente, a gente ia falar sobre a cadeia de sobrevivência, que você está falando sobre como proceder, então, diante de uma situação mas dessa. Antes disso, vamos falar sobre... A gente está aqui falando piscina, praia, mas você falou no começo que não é só nesses ambientes que pode acontecer um afogamento, né? Vamos falar das causas dos afogamentos? Causas, fatores de risco. Na verdade, assim, quando a gente fala de criança, a principal causa dos afogamentos, não existe uma causa específica, né? Porque a criança, ela realmente precisa estar em supervisão direta, estar numa praia, estar observando o limite, orientar, estar sempre próximo. O adolescente também, que é outro, né, grupo de risco, porque ele gosta da questão do risco o próprio comportamento, né, desafiador. Justamente. Né? Nós tivemos o ano passado o caso dos adolescentes que se... né? Submarino, né? Justamente. E essa semana nós também tivemos um caso de um adolescente que, brincando de apneia, acabou se afogando e, infelizmente, está em estado grave. Então, assim, o adolescente também é outro grupo de risco que a gente precisa estar orientando, estar dizendo, estar falando. Sempre que entrar no mar ou entrar no rio, começar primeiro com os pés, nunca se jogar, porque a gente não sabe a profundidade. E isso também é arriscado. Fora a questão do risco de lesão medular, que muitas vezes eles caem de cabeça e acabam lesionando, né? Então, está mais voltado para isso. Não existe uma causa específica, tá certo? São várias... Existem alguns fatores que deixam o indivíduo mais vulnerável. No caso da criança, é a própria fase, né, do desenvolvimento, a curiosidade. No adulto, ingestão de bebida alcoólica, uso de outras drogas, que deixa ele mais vulnerável e altera o nível da consciência. Então, isso deixa o indivíduo mais vulnerável e maior risco de afogamento. Ok, tá certo. Antes da gente falar também, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os sintomas. Tosse é o principal, né? De que ali aconteceu um afogamento. Isso. Outra coisa interessante é que as pessoas criam um mito de que a pessoa que está se afogando, ela vai gritar socorro e vai se jogar assim, dizendo que está se afogando. Não, obviamente que o próprio organismo, entre respirar, que é a prioridade, e falar, ele vai dar prioridade a respirar. E nesse que ele respira, ele se afoga um pouco mais. Então, assim, normalmente você vai perceber que essa pessoa dá a entender que ela está tentando, normalmente ela abre os braços e tenta bater para levantar justamente para levantar para a superfície. Então, é um mito achar que as pessoas vão falar né? socorro, não. Então, é interessante estar sempre observando que a pessoa pode estar se afogando e todo mundo olhando sem perceber que ele realmente está se afogando. Certo. E aí, vamos voltar para as imagens para a gente otimizar que o tempo correu um pouquinho. Vamos lá. Tem mais uma boia, né? Não. Ou essa daí? Essa foi a primeira que eu falei do colete. E do colete, isso. A última é falando sobre a cadeia de sobrevivência da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que ele fala da cadeia dos 5 elos, né? Sei. Então, o primeiro elo, a cadeia são 5 elos, mas o primeiro, você pode observar que é a prevenção. Já estou vendo. Então, a cura do afogamento é prevenção. 85% é prevenção. Se ele for efetivo, se ele realmente funcionar, a gente não vai precisar dos outros elos da cadeia de sobrevivência, né? Somente dele, né? Isso. Para as crianças, o ideal é aquele colete
é o coletinho que tem um gancho embaixo, porque o colete só, ele acaba subindo quando a criança está na água. Esse aí é o ideal, tá, isso. gente? Para as crianças. Fiquem atentos aí, ó. Às vezes a gente quer, né? Ah, porque eu gostei desse, porque esse aqui é bonitinho, esse aqui é do outro. Porque é do personagem que ele gosta. Nem sempre é o mais seguro. Vamos voltar lá para a cadeia. Para a cadeia. Coloca aí na tela. Isso, da cadeia, para a gente terminar de comentar. O segundo elo aí é sobre o reconhecimento do afogado, como eu tinha colocado, né? Normalmente esse paciente, essa pessoa vai estar tentando subir, né? E batendo os braços, certo? Assim que você identificar, é pedir para acionar 193 ou 192. Normalmente o 193 ele tem um serviço específico de salvamento aquático, diferentemente do SAMU, porque o 193 é o bombeiro e o SAMU é o resgate em terra já, tá certo? Então, identificou, já aciona 193. O importante é que, mesmo que for o afogamento de grau 1, grau 2, grau 3, independente, é interessante que nós não sabemos, né? Por enquanto, eu só identifiquei. Eu não sei se essa pessoa vai conseguir sair facilmente, se vai ter outra pessoa que é outra coisa que a gente vai observar nessa cadeia, que é justamente o resgate. Então, se você não tem segurança em resgatar, não se arrisque, porque aí seria uma segunda vítima. Então, a pessoa que está se afogando, ela fica em desespero. Então, a primeira pessoa que chegar perto, ela vai tentar se segurar, né? Justamente. E aí pode ser que a gente aconteça uma segunda vítima. Então, o interessante é que tente outras formas. Uma prancha de surf, né? Aquelas pequenininhas de criança, joga para ele tentar, justamente. Garrafa PET, joga para ele tentar flutuar, justamente. E, posteriormente, o resgate, que aí você poderia jogar uma corda até realmente o serviço chegar. O serviço chegou, é o suporte básico de vida. Se for uma pessoa que esteja consciente, está tossindo, mas está respirando, a gente vai botar em posição de resgate, que é lateralizar a pessoa, tá certo? Lateralizou e aguardar até que o serviço chegue. Tá. E o outro é em caso de inconsciência. É importante colocar que não precisa fazer aquela manobra de Heilig para poder ele expelir a água, só põe lateralizado. Botou de lado, gente, isso, já está chegar lá bastante. E porque apertar. Às vezes você vai fazer a manobra e você não sabe, o risco é maior, né? Ele pode ter se alimentado recentemente, e aí o risco de broncoaspirar desse alimento e lá para o pulmão também aumenta. Então, não faz essa manobra, põe só de ladinho. Tem mais elos para a gente falar? Esse é o último elo de suporte básico de vida, que é esse quinto. Sim. E esse suporte básico de vida está justamente ligado a isso, a questão de você prestar esse primeiro atendimento, né? Lateralizar em caso do paciente de vítima consciente e respirando. Caso ele não esteja respirando, fazer o salvamento boca a boca, tá? Normalmente, uma criança até 1 ano, a gente coloca nariz e boca, tá? Sopra, né? Faz pressão positiva, 5 ventilações, aguarda ele ter retorno, apresentar algum movimento, tossir, ele tossiu, respirou, lateraliza. Mas caso ele continue sem respirar, a gente já inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que é as compressões torácicas que nós falamos anteriormente. Isso do engasgamento, né? Isso, a compressão e a ventilação. 30 compressões, 2 ventilações, até, e aí isso é interessante, até você entregar para o resgate ou até você realmente entrar em desgaste, né? Fadiga física, ou o paciente apresente realmente resposta. Só nesses 3 casos. Tá. Porque já foi provado que até 2 horas de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes de afogamento foi efetivo sem sequela neurológica. Então, se encontrar até 1 hora desse paciente submerso, ainda vale a pena realmente investir. Tá certo. Gente, quanta coisa, né? Porque o nosso tempo não dá mais pra gente falar aqui. Porém, se você quiser, se você se interessou aí pelo tema, quero ter outras dicas, ou então quero aprender a fazer, pode entrar em contato com as meninas. Elas são maravilhosas e com certeza vão te ajudar, né? Vamos falar os contatos de vocês, pessoal de casa. Então, nós estamos lá no Instagram, como Criança Protegida, e o telefone é o 996451961. O 8826-2160. Então, a gente presta a parte de consultoria para prevenção de acidentes domésticos em ambiente escolar e o treinamento de educadores infantis e os responsáveis por essas crianças também. Muito bem. Então, quer ficar bastante informado para caso aconteça alguma dessas hipóteses, algumas dessas situações aí, é bastante importante que você esteja ciente de como proceder, de como ajudar.
Muito obrigada, meninas, aqui. Sempre muito bom ter vocês. Caso de afogamento, gente, sempre lembre aí, ó, da cadeia que as meninas trouxeram aqui, tá? Tenta ajudar com flutuação, depois puxa a pessoa, corre para ligar para o socorro 193, tá? É bastante importante que você realmente peça ajuda, tá? Aí, ó, tudo. Mas se você não quiser passar por tudo isso, se previna. Isso aí é o mais importante de tudo. Não quero passar, não quero nem chegar aí, ó, no elozinho vermelho, não tem problema não. Já fica ali no verde, se protege, tá? Você que é adulto, criança, adolescente, não vamos brincar não, gente, com a vida, tá? Porque como as meninas falaram aqui, é muito rápido. Meninas, muito obrigada mais uma vez, tá certo? Muito lindas. Valeu mesmo. Bom dia pra vocês. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, muito obrigada pela tua companhia. Voltamos amanhã ao vivo, 9h30 da manhã, tem mais programa Bem Assim. Grande beijo, tchau, tchau e até mais.